WS sem Lelo Lelo. A partir de hoje, iniciando a segunda temporada do nosso quadro, e a gente trouxe aqui 2 convidados especiais. Vou aqui chamá-los de amigo, mas na verdade são 2 grandes professores, né, da minha vida e que tiveram uma grande contribuição pela minha formação profissional e também pessoal, né? Estamos hoje aqui com Elcio Carvalho, nosso velho Elcinho, e Sérgio Almeida, professor Sérgio, que vai falar um pouco sobre comunicação, marketing, Elcinho, a gente vai dar uma puxada aqui sobre política, e os dois têm uma grande experiência, não só dessa área. Elcinho aí também tem se aventurado, né, na área de comentarista político, participando aí do Mangaba Cast, todos os comentários de eleições, ele tem feito uma excelente cobertura, tá aparecendo Reginaldo Leme, né, aqueles comentaristas, né, que sempre são convidados para pautas especiais. Sérgio Almeida dispensa apresentações, mas é conhecido como o grande mago aí das campanhas políticas. Todos os dois eu conheci da minha juventude, né, ou adolescência, na época de movimento estudantil. Então a gente primeiro vai fazer aqui um resgate, né, dessa história, de como a gente se conheceu, o posicionamento de cada um está trabalhando hoje, e vamos falar também sobre política, vamos falar sobre gestão, enfim. Vai ser de arraso. Essa temporada a gente vai fazer esse bate-bola, vamos tentar aí dinamizar nossas entrevistas, né, chamando convidados especiais e especialistas no assunto. Elcinho, obrigado por ter aceito aí o convite de estar aqui conosco. Sérgio, muito obrigado. Professor Sérgio Almeida, me permita, viu, professor, chamá-lo aí de Sérgio. Então, a gente se conhece, Elcinho eu conheço da época do colégio, né, da época do PhD, onde nós estávamos aí engateando na movimentação política através do Grêmio Estudantil do PhD. E aí a gente já gostava de política, né? Minha mãe disse que quando trocou minhas fraldas eu já estava aí querendo disputar se eu, meu irmão, quem era que ia ser presidente representante dos filhos, né? E eu sempre realmente gostei desse movimento, né? De estar nessas discussões, mas Elcinho também gostava. Eu acho até que foi você que me chamou para fazer parte lá do Grêmio Estudantil, né? É verdade. Naquela época, Lélia, não sei se você se lembra, quem presidiu o Grêmio, Sérgio, era Fabiano Lucena. Né? Fabiano Lucena, antes de disputar a primeira eleição dele de vereador, que foi dos anos 2000. Né? Primeira eleição que ele disputou. Bruno Poeta também. Bruno Poeta Fábio também Botelho. fazia parte, Fabinho Botelho, que hoje é um médico renomado, conhecido na cidade. Assim, muitas pessoas daquela época, a gente está falando, Sérgio, do final dos anos 90, né? No extinto PhD, para quem não conhece Sem o PhD... Sem revelar a nossa idade. Mas... Para quem não conhece o PhD, foi um colégio que fez muito sucesso nos anos 90 e que hoje é onde os meninos estudam o GGE, ali atrás da subestação da Energisa, da Rui Carneiro. Isso. E Sérgio, por coincidência, hoje é casado com Débora, que é filha do professor sobrinho. Que foi fundador. Que foi fundador. Foi meu professor e seu professor, isso, de latim. Professor do... Ave Magister. Materné Tupulcras. Saudosa lembrança, né? Professor sobrinho. E Sérgio, a gente se conheceu, mesmo assim, na época do movimento estudantil, aí já na universidade, no UNP. E aí, quando eu cheguei, eu estava quieto na minha. Querendo fazer o curso, ser o CDF, sentava no começo logo na frente das cadeiras, e aí o destino acabou me levando a cair na mesma sala de Gustavo Palmeira. E aí Gustavo Palmeira Santos, né, já envolvido aí com política desde a federal, jogou uma peteca assim para cima de mim e disse: bicho, tu tem jeito para ser candidato aqui a representante da turma, melhor. Vamos montar uma chapa e vamos disputar o DCE aqui dessa faculdade. E aí a gente se deparou com Sérgio Almeida, que era o grande estrategista. Chegou a ser presidente, Sérgio, do DCE, do UNP? DCE, 2000. Era Beira Rio. A chapa era até quando esperar. Não, o Sérgio foi quem levou. Beira Rio, que é Marcelo Carniato, né? Hoje doutor Marcelo. Né? Tampinha, que é Flávio Bezerra. Bom, Lelo, agradecer a você o convite, Elcinho. Na verdade, assim, eu sou filho, né, do seu Luiz, né, um ex-prefeito do interior da Paraíba, da cidade de Dona Inês, e da dona Vilma, uma professora, né, de colégio aqui da cidade de João Pessoa. Sérgio, me permita registrar aqui os sentimentos, a condolência à família. Dona Vilma é uma pessoa até militou na advocacia até pouco tempo, né? E sempre ativa. Então,
Transmito um abraço a toda verdade. a família, né, pelo falecimento dela, mas é uma pessoa realmente especial, você tem a quem puxar. Não, agradeço. Eu fiz essa introdução, Wellison, Elcinho, pessoal que agora nos assiste, sobretudo para contextualizar já o início, né, assim, a política já desde pequeno presente na minha vida, né? Depois tive a mesma participação dentro do ensino fundamental, ensino médio, eu fiz meu ensino médio na escola técnica, né? E meu ensino universitário, eu sou administrador e sou advogado. Sou administrador pelo UFPB e me formei em Direito pelo Unip. Né? Me formei em administração pelo UFPB e em direito pelo Unip. Em administração, durante o período de 94 a 98, então eu participei do movimento estudantil. Naquela época, ainda era capitaneado o movimento da Graunada, né, que tinha dentro da UFPB, né, que tinha Rodrigo Soares, Anderson, Fábio Andrade, o pessoal, os meninos que tocavam essa parte à frente, a linha de frente desse movimento. E no Unip, eu não participava, mas quando eu já estava no P8 do curso do jurídico, diante da mesmice que lá tinha, a gente juntou um pessoal, geralmente aí você estava falando de Gustavo, e geralmente é assim, num bate-papo com os amigos, a turma olhou assim e fez, vamos botar uma chapa. Com né? anotações em guardanapo. Desse jeito que eu devia no ser. Badineuza, no Castelo Branco. E aí a gente formou um grupo, né, de oposição às pessoas que participavam na época, ganhamos, e depois a gente construiu essa história, né? Tanto que depois que você estava falando aí da sua participação no movimento estudantil, eu já fui apoiador, no caso da sua chapa. Né? Não era mais eleitor, mas já estava como apoiador. E Elcinho também veio, a gente entrou praticamente no mesmo ano, né, na faculdade, e era uma turma, né, que tinha uma juventude, acho que uma geração, que eu digo que teve uma vivência política. E essa vivência política na militância estudantil nos deu oportunidade e capacidade, assim, eu coloco assim, que foi uma segunda graduação paralela que a gente teve nessa época, porque você aprende da vida. Você aprende que existe adversário político, você aprende a debater ideias, você aprende a ter vivência e a passar um processo de convencimento para poder pedir voto. Você aprende sobre gestão, né? Então, eu acho que isso me trouxe uma bagagem muito forte para os tempos de hoje, que eu coloco dentro da Secretaria de Meio Ambiente, momentos de adversidades, né, que nós passamos, de colocar, de confronto, na verdade, né? Você vai para a Assembleia Legislativa, você vai para a Câmara, você vai para uma audiência pública e você consegue passar por esses momentos mais tensos de uma forma bem natural, né? Porque a gente viveu tudo isso. Não, e muitos desses atores políticos mesmo também, né? O próprio DCE do Unip, ele foi presidido por Marcos Vinícius, hoje vereador. O próprio Rui Carneiro Contemporâneo participou do Estudantil, Trócoli Júnior. Toda uma legião de políticos aí tem um nascedouro disso. Se você voltar mais no tempo, você vai encontrar, inclusive, como a gente diz, o pessoal da velha guarda também já participava desses movimentos. Né? Cida, você tinha, Ramos, você vai Coutinho, ter. Mesmo antes, Fafi, Jeque, Juque, que tinha antigamente, isso aí era quase que fazia parte da trajetória política iniciar por aí. Hoje é que não tem mais isso. A gente vê já não ter mais essa bagagem, essa histórica assim, que vem dentro desses movimentos. Né? Hoje já é possível isso. Vai mudando, né? Na nossa época, se você não tivesse participado de um DA, um DCE, se você não tivesse ido a um congresso da Uni, ou pelo menos aqueles congressos regionais que tinha, né? De estudante de direito, estudante de administração e tal, você não universalizava, vamos dizer assim, né? Porque a universidade ela é maior do que o seu curso, né? Justamente essas oportunidades de trocar experiência, aí que nós três nos encontramos com outras figuras, uns 2, 3 anos para cima, outros 2, 3 anos para baixo, mas na época a gente tinha basicamente aqui em João Pessoa o Unip e a Federal, que eram mais pujantes, e a gente tinha ali a ASPE, né? Na época tinha o IESP ainda no início, né? Se relacionava também com a turma de Rio de Janeiro, do PCdoB, do interior ali de Patos, o pessoal de Campina Grande, né? Isso trouxe uma experiência tão vasta e grande, Lélio, que se nós observarmos, Sérgio, hoje as pessoas que estão na política, boa parte delas vieram desse meio aí, né? Você tem Bruno Farias, né? Você tem o próprio Léo Bezerra, né, vice-prefeito, você tem Damásio Franca, vereador, você, Beto Pirulito, Tiago Lucena,
né? Quer dizer, uma grande geração de pessoas que vieram desse momento, né? Que vieram das conversas políticas ali da universidade. Você que vê Elcinho assim, todo bonito, engravatado, né? Ele já foi de ônibus para o congresso da ONU, dormir no colchão, comer Amém. mortadela com joinha, né? Outra grande Saudoso memória joinha. do movimento estudantil. Então, a gente tem escola, tem bagagem, né? A nossa vida ela é feita disso, de pequenos momentos que vão somando e construindo, né? As experiências que a gente vai acumulando na vida. E aí o que nós somos hoje é reflexo de tudo isso, né? E aí a primeira pergunta, né, para os dois. Essa experiência, né, refletiu profissionalmente dentro do mundo político, né? Sérgio hoje trabalha com estratégia, né, coordenando algumas campanhas recentemente, né, Prefeitura de Itaporanga, né, um exemplo, dentre várias outras campanhas que já ficou à frente. Elcinho também já fez parte de várias composições, né? Diga assim, qualquer governante, qualquer gestor gostaria de ter Elcinho dentro do time. Essa bagagem toda contribuiu para isso, né? Com certeza, né? Assim, eu particularmente, desde cedo, comecei a militar politicamente, foi uma migração natural, né? Eu comecei ali no PhD, na época era JSB, né? Era a juventude do PCdoB, porque todos os movimentos estudantis, eles nasciam quase que exclusivamente no PCdoB, né? O PCdoB era quem comandava na época a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, são os estudantes universitários e de pós-graduação, e a UBS, que eram os universitantes secundaristas, né, hoje do ensino fundamental e médio, e eles eram quem agregavam, identificavam as pessoas que tinham identificação política e traziam para a juventude socialista brasileira aquelas pessoas. Então, eu comecei ali paquerando com aquele pessoal, foi onde tive a oportunidade de participar no Grêmio, a gente se aproximou do PhD, e depois já no Unip foi quando houve a migração para o PMDB, e aí eu encontro com o Sérgio, né? Na época ali, nos anos 90, o PMDB governava o Estado, aliás, governou por vários anos, foi com Ronaldo, Marisa, Maranhão, Roberto Paulino, né? E aquilo foi me aproximando também da relação política. Aí trabalhei com você foi vários candidato, deputados. Na última candidato campanha em 2004. que podia ter camisa, né? Camisa branca com a foto dele, que dava o tamanho da... Ele estava mais gordinho. Era na cabeça, né? Só tinha cabeça na camisa, né? Era no meio do peito aqui, assim. Eu, no campo da comunicação política, na verdade, eu inicio em 2012. Né? Pouca gente sabe disso, mas assim, quem abriu as portas para mim foi Rui Dantas. Né? Na época, Rui, né, na agência Sim Comunicação, Rui me faz um convite para trabalhar com ele. E aí eu digo, um grande professor, né, que eu tive. E lá chegando, o Rui me insere no núcleo de campanhas políticas. Né? Foi um presente que eu recebi dele, em uma época que, assim, encantava, sobretudo, pela qualidade de pessoas presentes que lá tinham. Nós tínhamos André Galiza, que hoje é da Cordel Filmes, Vanessa Maciel, eu me lembro de Rod Cruz, né, diretor de arte, Sérgio Aires, anos dourados, Tereza Falcão, Zé Guilherme, era um Massal Iog. Então, assim, quando você... Assim, era a turma, como a gente diz, o operário de fábrica da Sim, na época, era esse. Foi um ano de muito aprendizado para mim, né? Foi um ano de muito aprendizado na época, nisso aí. E quando sai de lá, eu vou para a minha última experiência, no caso que eu tive no setor público, que foi a chefia de gabinete da Procuradoria do município de João Pessoa. Na época, o procurador era Rodrigo Farias, né? Recebo o convite e passo 2 anos lá. Só que quando eu saio da Sim, eu já abro, né, a minha empresa, a pessoa jurídica, no sentido que eu tinha feito um curso da Falcone, que era uma consultoria de resultados. Então, eu já vislumbrava que era aquilo que a gente queria fazer e atuar no mercado, né, no mercado privado, né, com ênfase no campo político, mas na iniciativa privada. Aí foi daí que a gente vem já, e já estamos há 13 anos no mercado. Leandro, você vê uma coisa, nesse período aí que o Sérgio falou, a gente volta a se encontrar, né? Porque ali quando você estava na pós-eleição estadual de 2014, Adriano Galdino foi candidato a presidente da Assembleia e Gervásio era o candidato a presidente do segundo biênio. E aí, assim, foi quem fez a campanha interna lá. E aí eu estava assessorando Adriano e Gervásio, Sérgio com Rui, cuidando desse braço. Foi uma eleição, acho que a mais disputada da história, né? Foram 2 votos. Isso. Que se houvesse empate, Ricardo Marcelo teria sido conduzido. Acabou dando Adriano. Né? Nesse período eu estava fazendo uma assessoria política para Gervásio e para Adriano.
e Sérgio trabalhando na SIM, e nós voltamos a nos encontrar em final de 2014 para 2015, eu gosto porque a eleição foi 1º de fevereiro de 2015. Eu gosto de contextualizar isso, porque às vezes tem muitas pessoas que estão iniciando e não sabem como começou e tal, e o próprio registro de gratidão é uma pessoa de Rui, né, que foi acho que um grande professor não só para mim, mas para vários aí que passaram por lá nesse sentido. Em todo o mercado existem profissionais que têm uma importância que talvez eles nem saibam, né? Mas que eles meio que abrem portas para que a gente possa se espelhar, seguir, avançar nesse sentido aí. Foi um período de muito aprendizado para mim nesse sentido aí. Isso. Eu disse que a gente ia falar sobre política, sobre marketing, comunicação, né? E estratégia. E a gente vê um diferencial, né? Cada um de uma forma, que o trabalho de vocês acaba impactando ou trazendo resultados, né, para determinados resultados políticos, né, que caso não tivesse tido esse resultado, poderia ter mudado a vida política, né, talvez até da Paraíba dentro das suas proporções. E o quanto a estratégia, porque não é só uma questão de marketing, não é só a comunicação, mas é uma questão do planejamento, né, de uma eleição, que peças vão ser colocadas, né, dentro do tabuleiro, para até dentro da formação de chapa. Né? Eu lembro muitas vezes conversando com o Sérgio, ele anotando num pedaço de guardanapo qual a composição de chapa, Elcinho num café, né, fazendo. E você tem essa habilidade, né, de ter um desenho político, né, fazer uma análise para poder subsidiar aqueles que vocês assessoram de como movimentar as peças, né, do tabuleiro. Isso é importante, né? Sim. Que não só de um trabalho de planejamento que acaba, muitas vezes, às vezes é confundido como um trabalho de marketing, né? Mas ele envolve uma ciência política, envolve conhecimento estratégico, envolve dados, né? Porque envolve pesquisa, envolve um conhecimento geral e poder influenciar decisões para esses players, né? Que estão se colocando dentro do tabuleiro político, né? No marketing, a gente tem uma expressão que a gente usa assim, o mapa narrativo, né, que é do glossário, né, que é onde você vai colocar ali objetivos, persona, os pontos fortes, pontos fracos, você extrai o plano de marketing disso aí. E você tocou num ponto que eu fico assim, bem à vontade para falar, porque mistura até com outros conhecimentos. Né? Por exemplo, a gente precisa entender até... Muitas das nossas dúvidas de momento atual podem ser explicadas até por outras ciências. Né? No caso, o filósofo Hegel, né, tem uma expressão que ele fala do Zeitgeist, né, o espírito do tempo, o conjunto de crenças, de valores que vão montar, Elcinho, o Ellison, vão montar e estabelecer uma época. Né? Então, qual é o nosso Zeitgeist hoje? Né? A sustentabilidade, a ascensão da IA, você tem ali o tribalismo digital, a polarização. Isso são características de uma época. E aí, independente de ser no marketing político, no direito, na engenharia, na medicina, esse espírito do tempo vai estar, é uma característica, a volatilidade, a incerteza dentro desse... Então, isso vai se refletir, por exemplo, num conjunto das eleições. Quando você vai para o enfrentamento, para a guerra eleitoral em si, né, esse espírito do tempo ele vai estar ali presente na hora de construir, vamos dizer, as candidaturas. Lela, tem uma coisa interessante, você falou agora. O pensar a campanha é mais difícil do que executar. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias campanhas, mas como CPF, né? Sérgio tem experiência trabalhando como CNPJ, né? Que ele tem uma empresa disso, eu não tenho uma empresa disso. Eu sou advogado e também faço consultoria política. Mas o pensar a campanha, ela é mais trabalhosa do que executar a campanha. Né? Porque a execução, e às vezes quando você não é consegue reconhecido o aspecto do pensar. Isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso contratar uma empresa de marketing. Tá, você vai contratar uma empresa de marketing, mas se você não tiver alguém para pensar a campanha, a empresa não vai fazer nada. Entendeu? Assim, respeitando todos os profissionais e todos os laços, você vai conseguir juntar uma série de pessoas que, se não tiver alguém para disciplinar ali o pensamento das execuções, você vai ter uma porrada de material, massa, maravilhoso,
mas que não vai lhe dar o resultado. E aí você entender justamente esses momentos, né? Como é a sociedade de hoje, como era a sociedade de 2002, naquela campanha de Cássio com o Paulino, como era a sociedade de 2010, quando veio o Ricardo com o Maranhão, como é a sociedade de 22, que Pedro do nada surgiu e quase derrota um governador na reeleição. Como é a sociedade de 26, de 22 para 26, a gente já tem um pulo gigante, né? Como se relacionar. Aí você pega um cara que está presente no Instagram, mas que não tem sequer uma conta no TikTok. Como é que ele vai se relacionar com aquele eleitorado de 16 a 25 anos que usa o TikTok até para estudar? As campanhas não é só para fazer dancinha. Isso, as né? Usa para estudar. Antes, elas eram mais lineares. Né? As campanhas, a vida era mais linear. Então isso acabou. A gente não tem essa linearidade mais presente. Até o que você falou, Sérgio, nós dois, né, somos alunos de Sérgio, alunos de fato, né, de direito, né, de fato já somos, no curso do MBA de Gestão Pública. E é um exemplo que Sérgio disse, na época dos nossos pais, qual era o desejo de todo cidadão? Era se graduar, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado na mesma área, só ir afunilando e passar no concurso público. Se você não passasse no concurso público, você não era ninguém. Isso. Então a preocupação de todo pai e toda mãe era assim, eu tenho 3 filhos, um é funcionário do Estado, um é funcionário da Assembleia e o outro é desempregado. Mas ele é desempregado, ele tem um supermercado, mas ele é o mais vitorioso da família. Né? Então a visão antiga era essa, você tem que construir uma carreira linear, de funil, e você tem que ser servidor público. Hoje, se você vai pegar o jovem, 16 anos, ele quer empreender. Ele não quer depender do Estado. E aí e até uma confusão. Alguns deles acham até que o Estado não é fundamental para a vida deles, porque eles não têm a percepção de que a sociedade nasce do Estado. É uma questão de percepção. Eles não têm essa percepção de que a sociedade nasce do Estado. Qual é a imagem que Mas ele quer empreender. Ele quer empreender, ele quer que o Estado dê a ele a oportunidade dele criar a carreira dele. E essa importância de você ter essa multidisciplinaridade, que é você vai se formar em direito? Vai, beleza, mas a gente está passando por um processo de João Pessoa, que é um processo do boom imobiliário, que você vai tratar com pessoas que falam inglês. Que as pessoas que vêm adquirir um imóvel aqui, elas querem uma consulta de um advogado local, porque você não vai contratar um advogado do Rio de Janeiro para tratar de uma licença ambiental na prefeitura de João Pessoa. Você sabe falar inglês? Você sabe falar em público? Você tem desenvoltura no trato das relações institucionais? Hoje é isso. Então hoje você precisa entender como a sociedade se comporta. Habilidades. Isso. Eu procuro, às vezes, potencializar muito isso nos meus filhos. O senhor hoje é pai de 2 belas meninas. Obrigado. Né? Sérgio também de uma tropa, né, que já está ajudando ele no escritório. E eu ainda estou com Liz, de 4 anos, Matheus, de 9 anos. Mas eu procuro diversificar os estímulos de formação. Né? Então, na escola ele tem aula de robótica, tem aula de violão, mas eu levo ele para o futebol, ensino a natação. Procuro estimular coisas que eu não gosto. Né? Então, assim, eu nunca gostei de videogame, mas eu sei que o videogame ele desperta tecnologia, o acesso à tecnologia, a própria coordenação motora, enfim. Eu acho que você tem que começar a estimular uma formação multidisciplinar em várias direções. São habilidades, né, que acho que os líderes, né, têm que possuir para poder se destacar. Então, não adianta, pode ter o maior conhecimento, né, de determinada área, mas acho que possuir habilidades diferenciadas vai ser o diferencial do mercado. Né? E pelo menos assim, dentro de campanhas, eu prefiro trabalhar com equipe diversificada. Eu acho que fica mais rico o time. Costumo dizer que assim, tudo começa com a montagem do time. Às vezes a gente fala muito da figura do estrategista, mas tem uma legião de pessoas por trás ali ajudando, que tem um cara do criador de conteúdo, tem o cara é o social media, é o story maker e tal. Eu digo assim, tudo começa com essa montagem do time e eu prefiro. Tem pessoas que preferem equipes mais homogêneas, né? Mas eu prefiro equipes mais heterogêneas. Às vezes tem o cara, o chato do grupo, tem um cara mais engraçado tal, mas atuando, me vendo como um técnico do time, eu penso que fica mais rico para o trabalho de desenvolvimento, sabe? Porque dentro do percurso da campanha... Agrega mais, né, Sérgio? Isso, agrega mais. O chato tem um momento de ser que é importante. Tem que ter o chato tem que... Entendeu? Tem que parar. Né? Tem que ter outro para distensionar e fazer a piada. Porque isso, às vezes, possibilita para a gente até uma informação, a gente abre a cabeça para
tá entendendo por que fulano tá falando aquilo ali, aquele toque que tá Eu vejo, isso é muito esse é o grande desafio hoje, 2025. É você conseguir pensar fora do seu ambiente. É o pensar fora da caixa. Né? Porque todo mundo diz, você precisa pensar fora da caixa. Mas você veja, a gente nunca teve uma quantidade tão grande de pessoas procurando psicólogos, e o psicólogo vai justamente lhe ensinar a pensar fora da caixa. Né? Como se você sair do seu eu e você perceber o próximo. Né? A gente está agora passando por um momento bem crítico da educação. Né? E aí, os filhos de hoje, eles são reflexos dos pais de 20 anos atrás. Né? Você fala, coitado do meu filho. Não, mas espera aí. O propulsor dentro da sua casa é você. Se você não oferece alface para o seu filho porque você não gosta de alface, ele vai ser uma criança que não gosta de alface. Né? Por mais que você não goste de alface, você tem que oferecer a ele a oportunidade de gostar ou não. Né? E aí a gente tem aquela série que está passando, fazendo o maior sucesso do Netflix, a série Adolescente, que ela reflete sobre isso. Ele mostra a relação de uma criança com o pai, que por o pai não ter relação com o pai, aí ele não mantinha uma relação com o filho. E o fruto, sem querer contar nenhum spoiler, é uma criança que acaba cometendo um crime porque era alvo de bullying na escola. Então, assim, são essas percepções que a gente tem que ter de sair fora da caixa. Né? Mas espera aí, se meu pai não me dava um beijo, eu não vou dar um beijo no meu filho? Né? Será que eu não sou assim, talvez mais fechado, talvez mais rancoroso, porque eu não recebi o afeto que eu deveria ter recebido, e eu vou deixar de passar esse afeto para o meu filho só porque eu não tive? Né? Essa percepção de você sair do seu casulo, né, de você imaginar um mundo plural, de pessoas que pensam diferentes, e também você aceitar o diferente. Não é porque eu torço para o São Paulo que minhas filhas têm que torcer para o São Paulo. Muito embora, se elas torcerem, eu vou ficar feliz da vida. Mas eu tenho que dar a elas a oportunidade de assistir comigo um jogo do São Paulo, e se elas me chamarem para assistir um jogo do Palmeiras, mesmo que eu não goste muito, mas eu vou lá assistir, até para entender qual é a visão que elas têm do Palmeiras. Entendeu? E na gestão pública, a gente vê muito isso, o quanto tem mudado essa percepção, né, da forma de comunicar. Antigamente, a comunicação oficial era uma comunicação de jornal. Né? Você publicava algumas fotos, né, do gestor fazendo inauguração de obra, passou para a mídia digital, né, os jornais de site, né? Depois entrou na rede social, e hoje nós vemos os gestores verdadeiros TikTokers, né? Revolucionários. Eu tive com o Topázio, prefeito de Florianópolis. De Florianópolis, que é uma figura e tem inovado. O próprio prefeito Cícero tem buscado... O que é que mudou equipe, aí, né? Lelo? Se você for ver, muda o fluxo da comunicação. Você tinha antes, né? Você tinha lá antes a mídia tradicional, que a gente chama, né? O rádio, TV e o jornal. Então, a antiga gestão pública, ela, vamos dizer assim, o controle da pauta era bem mais fácil. Ela emitia o controle, você entende? Você emitia o que você desejava comunicar, e o cidadão atuava como um receptor. Com o advento da internet, o que é que vai acontecer? O cidadão agora, ele deixa de ser apenas um receptor. Ele passa agora também a ser o quê? Um emissor da mensagem. Então, aquele buraco que eu tinha que ir lá na prefeitura, fazer a queixa, e que a prefeitura, quando queria, poderia, ia noticiar, ia notificar, ia fazer... Hoje o dinamismo é muito maior. Então, já estou ali com o meu celular, bati a foto, joguei no digital, aquilo repercute. Então, o nível de exigência hoje para os atuais gestores é bem maior. Não é isso, e dependendo de quem poste ou de quem repercute, não é pela pessoa, é pela expansão que aquilo vai dar na rede, né? A prefeitura pode tapar o buraco até no mesmo dia. Né? Que se você pega uma pessoa que tem uma grande movimentação em rede social e todo dia ele posta lá um buraco na frente da minha rua, um buraco na frente da outra rua. Uma capacidade de ser mais responsivo do que era antes. Nós temos, Lelo, uma coisa que é bem interessante, que chamou o efeito Ayrton Senna. Nunca mais nós vamos ter outro Ayrton Senna no Brasil. Nunca mais. Não é por Ayrton Senna, é pelo conjunto de experiências vividas naquela época. As famílias hoje, elas não projetam mais uma televisão na sala, porque não tem mais sentido ter uma televisão na sala. Ninguém se reúne para assistir um Jornal Nacional. Ninguém senta para ver a final da Copa de 94. Ninguém vai assistir nos domingos as vitórias de Ayrton Senna. Porque naquela época você só tinha 3 ou 4 opções. Você era obrigado a assistir a corrida de Fórmula 1 na hora que passava a corrida de Fórmula 1. Ou fugindo daquilo, você ia para um desenho animado no SBT, ou talvez a Fórmula Indy na Band. Você não tinha opção.
Então, figuras como o Senna, elas se tornavam uma figura emblemática, onde metade do país conheciam, sabia quem era, se sentavam ao redor de uma mesa para assistir, para torcer e para celebrar. Hoje em dia, com o seu celular, cada um tem o seu próprio Ayrton Senna. Então, você pode falar para mim hoje de um personagem que seus filhos curtem, adoram, idolatram, que tem 1 milhão de visualizações no YouTube, que eu simplesmente não sei nem que existe. Que eu simplesmente não sei nem quem é. Simplesmente porque você tem um filho de 4 anos e eu tenho uma filha de 15. Então aí nós temos pelo menos umas 2 rodadas de geração, se a gente considerar que a cada 5 anos a geração ela é completamente mutável, né? Eu lancei esse quadro, né, com esse propósito de procurar me comunicar melhor com as pessoas que já me cobravam muito através das redes sociais. Então, quando eu entrei na Semana, eu não gostava de ouvir minha voz gravada. Eu não gostava de... Mas é normal, viu? Ninguém gosta. Eu também não gosto de ouvir a minha, não. Eu não gostava de falar, não gostava de usar... Até hoje eu não gosto muito de manusear, de fazer efeitos e tal, mas eu comecei a aprender que era a forma que eu tinha de prestar contas do trabalho que eu fazia à frente da Semana. E o quanto isso contribuía com a gestão, né? Então, eu comecei a perceber que era necessário. E esse quadro, é engraçado a repercussão que vai tomando. Meu sobrinho encontrou comigo no final de semana e disse que era o assunto da roda dos amigos dele. Seu tio está com um podcast. Aí eu disse, então vou chamar eles agora, vou fazer uma roda de conversa teen, né, com os jovens de 17 anos, falar exatamente sobre essa série, né? Então, a gente vê muito hoje disso com os gestores. João Campos, por exemplo, um fenômeno. Eu falei aqui de Topázio, é outro fenômeno, né? O quanto os gestores eles têm investido para poder a linguagem, até a forma de linguagem muda, né? Você citou aí permita, Sérgio, dois personagens políticos completamente distintos, né? Topázio era vice-prefeito, né, de Florianópolis. O prefeito renunciou para disputar o governo do estado, acabou perdendo. Topázio virou prefeito e foi reeleito, né? E você tem do outro lado João Campos, que é fruto de um fenômeno eleitoral local, né? Dizem alguns que se Eduardo Campos não tivesse falecido, provavelmente teria chegado a um segundo turno, e o resultado é imprevisível, né? Não adianta a gente tratar aqui com futurologia, né? Mas que veio de uma carreira sólida, local, né, com sua família dominando o estado de Pernambuco. Depois ele foi eleito deputado federal e virou prefeito. Mas todos se utilizam da mesma forma de fazer política, que é, vamos chamar de TikToker, né? Só que qual é o grande desafio? É transformar a dancinha, e aí a dancinha para que todo mundo entenda, né, em efeito prático. Porque não adianta nada você ter uma comunicação exemplar, maravilhosa, que lhe dê muitas curtidas, muito alcance, se você não tiver resultado prático. Se a gestão não entender que o resultado final da dança do TikTok precisa ser a entrega do produto que o cidadão precisa. Aí seja esse produto vaga na creche, seja esse produto transporte escolar adequado. Então a dança do TikTok, eu estou falando da dança de uma forma bem vulgar, porque não é dança, tem todo um estudo por trás disso. Tem toda uma equipe que pensa o marketing, que executa o marketing para fazer, às vezes até o candidato ou o político passar por ridículo. Mas aquilo dali é tudo pensado, tudo planejado. Vem desde a campanha eleitoral até o acompanhamento da gestão e entrega de resultados. Mas né? Para que chegue a essa entrega de resultados, você não pode só se basear na curtida. Sabe por quê, Lelo? Porque não adianta de nada. A gente aqui em João Pessoa está curtindo os vídeos de Topázio se o eleitor de Florianópolis não curtir o que Topázio está fazendo. Hoje a gente chama isso de a métrica de vaidade. Né? A métrica de vaidade e o perigo que tem, que são as bolhas. Pode estar arrasando, mas dentro daquele espectrozinho ali, fechadinho. Quando você sai daquilo, não está, né? Não está. E esse é o grande desafio do gestor. Numa reunião de secretariado, todo gestor é top. Né? Porque está todo mundo ali só levantando a bola para o prefeito. Então você vai estar falando das suas qualificações e dos seus ganhos na Secretaria de Meio Ambiente, o outro vai estar falando da administração, o outro vai estar falando do transporte. Eu vou dizer isso para a minha equipe, porque minha equipe é só cacete. Mas isso é bom para você, reunir, isso é excelente. Pra cima. Acho que porque entenda. Que resultado. Mas entenda, porque a gente está dentro de uma bolha. Quando você está na administração, a reunião de secretariado é a pior coisa que existe. Porque a gente fica numa falsa percepção, numa falsa impressão. Você tem que ver a impressão de quem está de fora, de quem não está sendo assistido por aquele benefício que você está lidando diretamente. É como numa campanha, a campanha é feita para os indecisos. E muitas vezes as pessoas
que até os apoiadores não entendem isso. E ficam chateados, né? Porque você vai na casa de fulano e não vai na casa de cicrano. E você, às vezes, quando grosseiramente diz, fulano já vota em mim. Aí você está desperdiçando o voto? Não, não é isso. É que eu tenho que conquistar quem não vota. É mais ou menos isso. E o grande desafio é fazer isso sem ser grosseiro e soberbo, né? E outro desafio é também saber que veículo usar, né? Não, quer falar isso, vai para o Instagram. Quer falar isso, vai para o YouTube. Quer falar isso, vai para o TikTok. Quer falar isso, vai para o... Cada assunto tem sua mídia, seu canal cabível. Eu não tenho nesses contas. Hoje você tem basicamente 3 redes, né, Sérgio? Me corrija se eu estiver errado. De entrada em segmento de idade, né? É TikTok, ali até 25 anos. Instagram, de 25 a 45. Facebook, 45 mais. É difícil você até achar um menino de 20 anos de idade. Não é adequado a gente usar o TikTok, não, né? Se você quiser se comunicar com quem é mais novo que você, depende do que você quer atingir. E você, enquanto secretário... E o formato correto que o TikTok E o formato correto. Você não pode pegar a mesma imagem, sei lá, no Facebook você vai botar uma foto com texto. No Instagram você já bota um videozinho e tal, vai usar um Reels e tal. No TikTok já é diferente, a animação já é diferente. Então, se você quer atingir todos os públicos, você tem que usar todas as ferramentas, entendendo que para cada uma delas você vai ter que falar de uma forma diferente. Você não pode simplesmente pegar o mesmo vídeo e sair reproduzindo em todas as redes. Porque a forma como você aborda sua mãe, com certeza é diferente da forma que você aborda seu sobrinho Miguel. Porque ele já tem uma percepção da realidade do mundo diferente. Mas aí, Lelo, aproveitando, você falando aí de Topázio, os modelos, né? João Campos e tal, e olhando aqui, eu acho que você foi muito feliz na sua iniciativa do ponto de vista de preencher um pilar que é a autenticidade. Eu acho que você tentou encontrar aí um modelo, um formato, o WS sem lelo, tal, do seu jeito, entendeu? Porque muitas vezes a gente pensa que a autenticidade, ela é falar o que quer. Não, na hora que quer, da forma que quer, não. Acho que você tentou encontrar aí muito melhor do que estar copiando Topázio, João Campos ou outro que fosse, né? Você dá um toque de originalidade e de intenção nisso aí. E é muito fácil até isso, quando a gente bota a cabeça para pensar e é criativo nisso. O grande desafio de projetos como esses e de todos que quando a gente desenvolve é a constância, né? É justamente porque ser constante é muito difícil. É isso? Eu vou transmitir para a equipe que foi responsável por criar esse quadro. E eu tenho dificuldade, viu, de aceitar esses novos desafios, mas eu disse assim, parece menino com um brinquedo novo. Eu gostei da brincadeira. Aí disse, se eu pudesse até montava um estúdio desse para mim. Mas a equipe aqui achou, agradecer a todo mundo aí da produção, que o estúdio aqui tá bem bacana, né? O estúdio é bacana. O estúdio é bacana, a qualidade dos vídeos também, do áudio, bacana. E a gente participou de algumas campanhas de OAB junto, né? E essa última... Já participou junto, já teve em lado contrário. Já teve em lado contrário também. Tem até um videozinho bom de Lela, né? E eu lembro, Sérgio dizia assim, olha, ele encontrava no convívio, né? Geralmente às quartas-feiras. Quintas-feiras. Era quarta ou quinta que você ia? Quintas, né? Quintas-feiras. E aí ele dizia, olha, campanha é campanha. Não venha beber comigo, nem sentar na minha mesa durante a campanha, não. Depois, quando terminar a campanha, a gente volta, toma um runzinho e volta a conversar. Mas durante a campanha, não quero papo com você. E também de campanha de desembargador, eu lembro que a campanha de Léo trajando. Sim. Léo foi pela Sim ali, 2012. Léo foi um dos candidatos mais disciplinados. Aliás, eu errei, me permita que eu disse que a primeira vez que a gente se reencontrou depois de faculdade foi na 2014. Não, foi na de Leonardo Trajano na 2012. Sim. Na campanha de Caios, né? E nessa última campanha da OAB, eu fiquei um pouco distante, como observador. Aquele eleitor, só fui lá no dia de votar. Mas eu vi o quanto mudou essa questão das redes sociais. Arison, né, que já tem uma certa experiência, uma certa bagagem, Paulo também, mas ambos mudaram a sua forma de comunicar com o eleitor, que talvez seja aí 60% ou mais do eleitorado da advocacia. Sim. E entraram no TikTok, fizeram uma forma de uma linguagem muito mais simples. A advocacia, né? Hoje ela dá um loop, se você for ver aí, quase que vamos dizer assim, num grosso modo, quase que um terço do próximo eleitorado ainda vai entrar, né? Ainda vai entrar aí na advocacia. Vai existir isso. E alguns outros vão deixar. E tem um outro pior ainda, Sérgio, que assim, analisando friamente os últimos números, até por conta da campanha de desembargador, tive a oportunidade de caminhar com o Bruno Nóbrega, né?
você tem, no mínimo, 70% de um eleitorado que não vive a advocacia. Esse é um desafio maior ainda. É você falar em proposta para a advocacia para quem vota e que não está nem aí para a sua proposta porque não vive a advocacia. É um desafio maior ainda para a OAB, né? O mais normal é você conhecer uma pessoa que tem a carteira da OAB, mas nunca sequer distribuiu uma petição inicial. Gente, a conversa boa diz que flui rápido, fácil, né? Mas o tempo vai passando. A proposta do nosso episódio é a gente ficar aí 30 minutos, mas eu não podia deixar vocês engessados, né? A gente passou aí, já chegando aí nos 40 minutos. Mas eu queria finalizar, né, esse nosso episódio aqui. Primeiro, presenteando vocês com um presentinho novo aqui, que nossa produção. Agora nós temos uma produção. Façam bom proveito com o melhor conteúdo, né, que vocês puderem e me chamem, né, para usufruir. Eu acho que é uma dose nesse copo, viu, Sérgio? Também só dá uma, viu? E que mensagem, né, vocês podem deixar aí para quem está nos vendo, né, nos ouvindo também, da importância, né, do marketing, do planejamento estratégico, não só para a política, né, mas para o gestor, né, de uma forma geral. Para mim, o Elson é o senhor. Além de contratar a TGT e Elson Carvalho, Advocacia Consultoria Limitada ou Ilimitada. Eu me preocupo também, sobretudo, nesses momentos de encerramento aí dessas participações, da gente deixar uma mensagem, sobretudo, como eu disse, para quem está começando, de incentivo, né? Eu acho que excelência, para mim que trabalho com marketing político e eleitoral, que a gente está num segmento que é um pouco diferente, porque a gente não consegue ganhar todos os campeonatos. Não é isso. E nem precisa ganhar, a gente tenta ganhar. Mas algumas vitórias irão compensar as outras. O que é que deve ser o grande foco da gente? É a excelência. Então, assim, o que é a excelência? Digo, você procurar fazer o melhor possível com as condições que você tem. Então, é muito fácil, seja na administração pública, na advocacia, no marketing político, você trabalhar com todas as condições perfeitas. Já tive a felicidade de pegar uma campanha assim, quando o Juarez Guedes, que eu acho que hoje, no momento, no campo profissional aqui de Paraíba, é quem melhor representa o segmento, né? Quando me fez o convite para a gente fazer a campanha de João, governador. E também já tive o contrário, a experiência justamente de você trabalhar ali, de estar num grupo de WhatsApp, um design, uma social media, contra o resto. E Deus. E pronto, contra o resto, entendeu? E, assim, algo que eu trago para mim de vida, desde que eu comecei a trabalhar com isso, é nunca escolher processos fáceis. Porque processos difíceis nos fortalecem. Fortalecem a jornada e fica para você também dentro do projeto, pessoal que lhe dá todo o suporte aqui, parabenizar, agradecer o convite e dizer, siga em frente, perfeição requer polimento. Avante. Valeu. Tem o pessoal da produção aqui quase levando para bater palma para você, viu? Sérgio, obrigado pela sua participação. E é sempre um grande prazer, né? Conversar com você, trocar ideia. Quando é na quinta-feira no Convívio é melhor ainda. E a gente você tem uma grande importância, saiba disso, dentro da minha formação profissional. Então, a recíproca, né, a admiração, né, pelo seu trabalho é sempre grande. Então, sucesso também. Valeu. Boa sorte. Elcinho. Lelo, você estava falando aí da parte mais voltada para marketing, para gestão pública e tal, mas tem uma coisa que eu sempre levo para a minha vida, que é o seguinte, comece. Né? Isso serve para o jovem que está começando agora, os desafios da sua vida. Você tem que primeiro estabelecer onde você quer chegar. Né? Você não pode ser um mero aventureiro, eu vou tentar o marketing, eu vou tentar o direito, eu vou tentar não sei o quê. Não, onde é que você quer chegar na sua vida? E aí, sabendo de onde você quer chegar, você tem que traçar uma estratégia. Isso serve para tudo na vida. Eu rezo muito, e aí respeito também quem não reza. Mas todas as noites, eu conversando com meu Deus, eu digo, olha, também fizemos parte, né? Já também de grupo de oração juntos. E eu sempre digo, olha, Deus, dá-me cada vez mais peso para carregar e força para suportar o peso da cruz. Se eu não conseguir driblar o obstáculo, que eu tenha força para enfrentá-lo. E se eu cair, que eu possa me levantar para enfrentá-lo novamente. E enfrentar tantas vezes quantas forem necessárias até que eu consiga vencê-lo. Nunca desistir.
né? Então, acho que a gente tem que levar isso para a nossa vida. Comece e não desista. Você vai aprender com os erros. Se você tiver a oportunidade de ter pessoas experientes ao seu lado para dizer a você, não vá por esse caminho que vai dar errado. Né? Se você tiver esta oportunidade, que é como o Sérgio diz, às vezes você chega com uma campanha maravilhosa. O que é uma campanha maravilhosa? Um candidato bom, obediente e com dinheiro. Essa é a melhor campanha de todas. Esse é o desafio que todo mundo queria. Não, tem um candidato bom, dinâmico, que já é massa nas redes sociais, que tem dinheiro, que é disposto e que topa obedecer tudo. Eu estou com fome, não come agora. Eu não quero ir para a festa, vai. Esse é o melhor quadro de todos. Mas se você não levar o tropeço, você não consegue se levantar mais forte. Aí quando você pegar o candidato ruim, sem dinheiro e teimoso, você não sabe o que fazer com ele. Então, o que eu digo a todo mundo, comece. Comece, dê a cara a tapa, não ligue para a curtida, não ligue para quem está comentando. As pessoas que dão a cara a tapa, eles merecem o nosso elogio porque eles saíram da zona de conforto. É muito bom você ser convidado para um podcast. O difícil é você fazer o podcast, que é o que você está fazendo. Então, lhe parabenizar por esse desafio. Dizer a você que não se preocupe com a quantidade de pessoas que estão comentando positivo ou negativamente. Pelo contrário, recebam as críticas como aprendizado, né? Todas as pessoas que vierem aqui vão ter alguma contribuição para dar, e o importante é a experiência que você vai levar disso. Pela oportunidade que eu estou tendo aqui com o Sérgio, experiência para mim, tenho certeza que para ele também, muito boa. A gente poder falar à vontade, sem estar engessado, sem discutir o que vai ser conversado antes, né? Com leveza, com naturalidade. Não combinamos nada. Não combinamos nada, pelo contrário, foi na aula de sábado. Ei, vamos lá fazer um podcast segunda, de quê, Léo? Não, vamos, tal, não sei o quê, e a gente veio aqui para um bate-papo maravilhoso. Parabenizar você, toda a sua equipe, pessoal do estúdio também, um estúdio muito bacana, recomendo. E desejar a você todo sucesso na sua empreitada, porque eu tenho certeza que você sabe onde você quer chegar. Trilhe seu caminho e continue em frente. Obrigado, amigo. E assim, isso aqui, talvez eu seja o maior consumidor do meu próprio podcast, porque esse aqui, essa conversa com os amigos, né? Eu trouxe aqui na primeira temporada Tiago Lucena, Dudu Soares, Cláudio Cabral, Giovanni Giuseppe, né? Então foi... Poucas pessoas sabem, um grande cantor, né? Um grande cantor. E ele deu uma palhinha aqui pra gente. Então, assim, é um momento, né, de trazer amigos, falar um pouco da vida, e a gente tem a oportunidade de deixar isso gravado para a posteridade, né, e para a memória. Então, eu mesmo vou salvar, eu salvo todos esses podcasts, então, dizer a você, salve... coloca o sininho, né? Coloca o sininho, dê o like, compartilha. Curta, comente e compartilhe, né? São as 3 regrinhas básicas. E você que quer incentivar a manter esse projeto, porque esse projeto tem custo, viu? Isso aqui não sai de graça, não. Mas isso aqui é um investimento para a alma. Então, eu vou até pedir para o pessoal do estúdio, né? Assim, vou divulgar o nome, né? Que foi tão elogiado, para ver se eles dão um pacote de graça. Êxito, o nome do Olha, só um parênteses aí, me permitam, que foi daí que surgiu a expressão lelismo, viu? Agora eu estou falando aqui para o pessoal do estúdio. Se quiserem cortar isso depois, pode cortar. Na faculdade sempre tinha essas ideias. Vou elogiar o estúdio para ganhar um desconto. Aí veio a expressão lelismo, que é da L, que vem de lelo, entendeu? Ele sempre tinha uma ideia mirabolante para dar melhor, para dar certo o negócio. Então vai que dá certo, né? Então, eu já ganhei, eu esqueci o nome, mas eu vou pedir aqui para a produção colocar aqui no outro podcast. Eu ganhei um sorteio de um corte de cabelo na barbearia que você esqueceu o nome. Foi. Mas começou bem a divulgação. Como ele não pagou e não colocou, mas vai ter a oportunidade ainda na edição a gente colocar aqui o nome dele e a gente fazer o sorteio para aqueles que fizerem os primeiros comentários. Então aproveita aí, corte de cabelo. Esqueci o nome dele, porque ele não pagou ainda. Mas daqui a pouco vê o nome. Gente, obrigado de verdade. Foi uma grande satisfação esticar um pouquinho o nosso podcast para esse bate-papo. Obrigado, nos acompanhem. O WS sem Lelo Lelo aí com você.